A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Bom, como eu combinei, nós estamos aqui então para falarmos a respeito da primeira apostila do nosso curso online Ministério Infantil, as ações práticas do Ministério Infantil. Vocês já devem perceber que eu estou um pouco gripado, a voz um pouco afônica, mas como eu tinha prometido, eu estou aqui então para nós falarmos a respeito desse tema tão importante. Nós sabemos que por causa do fuso horário de muitos lugares, pode ser que alguns irmãos ainda estejam no culto ou fazendo qualquer outra atividade, mas com certeza poderão estar assistindo numa outra oportunidade, e porque vai estar aqui. Então vou dar um tempinho aí para o povo entrar, já está entrando algumas pessoas. Eu gostaria que você que fosse entrando, dissesse de que cidade você é, qual é a sua igreja, qual é a sua cidade. E queria também perguntar se o áudio está bom, se vocês estão ouvindo bem aquilo que eu estou falando, tá bom? Para nós poder então começar esse estudo. Aqui quero dar as boas-vindas à irmã Lucimar Frota, que fala: a paz do Senhor, pastor Gian. Que bom, né? Fico feliz aí, irmã Lucimar Frota, por esse momento. Então, o que vocês me dizem? Dá para ouvir o áudio perfeitamente? Está bom o áudio, a transmissão, E quero saber aí dos irmãos para nós podermos continuar com estas explicações aqui da primeira apostila. Vamos lá. Vou esperar mais um pouquinho para mais irmãos entrarem, para nós começarmos. Bom, pessoal, a apostila que nós então enviamos para os irmãos fala sobre o evangelismo infantil. Na verdade, esse tema é muito importante, é um dos temas mais relevantes da igreja, é um dos propósitos mais relevantes da existência da igreja na face da terra, mas que infelizmente é muito negligenciado. Por isso que é necessário nós, professores de crianças, discutirmos sobre esse assunto. É necessário que nós venhamos ampliar também as nossas ações além das quatro paredes da nossa congregação. Às vezes eu ouvi uma vez, e até comentei na apostila, que teve algumas pessoas que se posicionaram quando eu falei da importância de nós evangelizarmos crianças, e algumas pessoas me disseram assim: mas nós temos tantos problemas nas nossas igrejas, temos tantos desafios no exercício do nosso ministério com crianças dentro da igreja, e não seria melhor esperar que todas as coisas estivessem no lugar correto, estivéssemos com condições para depois ir em busca de novas crianças? E eu sempre respondo desta maneira: se os primeiros missionários que foram chamados por Deus para vir ao Brasil trazer o evangelho da verdade, da salvação, pensasse que primeiro eles tinham que evangelizar todas as nações deles, e suprir todas as necessidades da igreja ou da nação deles, talvez o evangelho nunca tinha chego até nós. Então, na verdade, nós entendemos que devemos agir ou estar praticando as duas coisas, tanto todas as nossas atividades com as nossas crianças nas nossas igrejas, o discipulado, a integração de crianças, o culto infantil paralelo, mas não esquecer da ordem que nós temos como discípulos de Jesus. E por isso que eu digo que é necessário nós, líderes de criança, ampliarmos as nossas ações além das quatro paredes das nossas congregações. Na apostila, nós então questionamos o que seria a urgência da evangelização infantil. E nós falamos ali da janela 4x14, que é esse movimento que já existe há algum tempo, que defende que 85% das conversões
acontece na idade dos 4 aos 14 anos e que é a faixa etária mais, digamos, aberta para responder positivamente ao Evangelho, mas que infelizmente somente 3% de todos os recursos destinados às nossas igrejas, né, tem como propósito alcançar esse público-alvo, crianças de 4 até 14 anos de idade. É muito importante pensarmos sobre isso, sobre esta urgência na evangelização infantil, porque tudo que uma criança aprende até 9 anos de idade é determinante para a sua fase adulta. Então nós temos, né, pouco tempo para influenciar, para discipular, para ganhar para Jesus, para ensinar. Então nós temos que ter essa consciência. E esta urgência, né, realmente se faz necessário. E eu trago anotado aqui que quando nós temos esse entendimento que nós somos chamados para a evangelização, né, infantil, e por que nós devemos evangelizar? A palavra evangelização, né, significa o quê? Ato de evangelizar, né, da igreja. Seria o ato de anunciar às pessoas que não conhecem, e aqui eu trago anotado, eu vou ler, esta boa notícia que leva, né, a ter esse compromisso, faz com que nós tenhamos esse compromisso de levar a ação, de ir, de fazer, de pregar, de proclamar, de anunciar, declarar, fazer discípulos, batizar, ensinar. Então nós sabemos que a evangelização é um processo, né? E quando nós evangelizamos, nós estamos então anunciando as boas novas de salvação. Quando nós evangelizamos, nós estamos então falando da centralidade do evangelho, que é Cristo. E o evangelismo infantil seria todo esse esforço que nós fazemos para anunciar este evangelho a um público-alvo, que esse público-alvo são quem? As crianças. Por que nós devemos evangelizar as crianças? Porque as crianças, elas fazem parte do plano de Deus. As crianças, elas estão incluídas no propósito de Deus. A Bíblia diz, né, dentro da comissão, quando Jesus ordenou seus discípulos, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós vemos aí 2 vezes a palavra, né, todo e toda. Aí fala sobre, né, a totalidade do alcance da mensagem de Cristo. E as crianças estão incluídas, né, nesta parte, toda criatura. A Bíblia diz também que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Isso também inclui as crianças. Deus tem um propósito muito especial para as crianças. E as crianças, elas estão incluídas no plano de Deus. Quando nós falamos de evangelismo infantil, nós entendemos que o evangelismo vem em resposta, ou é uma resposta para que a pessoa tenha a oportunidade de receber a salvação. Mas então, por que as crianças precisam ser evangelizadas? Primeiramente, as crianças precisam ser evangelizadas porque elas são pecadoras. Isso mesmo, as crianças são pecadoras. Quando nós falamos que as crianças são pecadoras, nós entendemos que muitas pessoas têm uma dificuldade de entender ou compreender esta realidade. Como é que as crianças são pecadoras? Nós podemos dizer que, embora a criança seja, né, portadora do pecado original, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, né, a criança não tem o pecado ainda, né, experimental, quer dizer, a criança ainda não vive na prática do pecado. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se todos pecaram, as crianças também estão incluídas, né, nesta verdade bíblica. Quando nós falamos sobre a importância de evangelizar as crianças, porque as crianças são pecadoras, nós devemos entender uma coisa, que não existe, né, uma verdade bíblica para a criança
e outra verdade bíblica para adulto. Não existe uma doutrina bíblica para criança e uma outra doutrina bíblica para adulto. O que é doutrina bíblica para adulto também é para criança, também é para jovens e também, né, é para qualquer faixa etária. Existem duas doutrinas bíblicas que fundamentam a nossa fé. Uma delas é a amartiologia, que é a doutrina do pecado. E temos também, então, a doutrina, e aqui eu trouxe anotado, né, soteriologia, que é a doutrina da salvação. Essas duas doutrinas, elas são muito importantes para que nós possamos entender como se processa, né, toda esta questão da realidade do pecado, né, que possamos então entender que as crianças, elas realmente são e precisam, né, aceitar a Cristo como solução do seu pecado. Então, a doutrina da amartiologia, que é a doutrina do pecado, nos ensina que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós entendemos que o pecado entrou através do homem, que foi Adão, e que nós podemos então falar do pecado original. E que através do pecado original, todos nós, né, que nascemos, somos pecadores. Então nós temos essa herança adâmica, se assim podemos falar, né? E todas as pessoas estão dentro dessa totalidade do pecado. E é muito importante nós entendermos também que na criança existe a fase da inocência, né? O que seria a fase da inocência? A fase da inocência é aquela fase que a criança não pode ser responsabilizada pelos seus atos, porque ainda não tem um entendimento, né, das suas ações. Mas a Bíblia, ela não diz quando começa, ou melhor dizendo, a Bíblia não diz quando termina a fase da inocência. O que nós sabemos é que hoje em dia as nossas crianças, elas estão sendo bombardeadas de todas as maneiras e muito mais cedo elas estão expostas ao pecado, à prática do pecado e às suas consequências. Claro que quando uma criança, infelizmente, né, morre e parte, né, para a eternidade, se ela estiver na fase da inocência, a Bíblia diz que Deus não leva, né, em consideração o tempo da nossa ignorância. Então é claro que a criança, ao morrer, ela está destinada à eternidade, destinada ao céu. Quando a criança sabe discernir entre o certo e o errado, aquilo que realmente, né, ofende a Deus, a criança então ela já saiu da fase da inocência. É bom entender que a questão do pecado, primeiramente, a criança ela entende pecado como sendo tudo aquilo que é feio. Depois ela entende o pecado como sendo algo que não deve ser feito. E depois ela vai entendendo que o pecado realmente é algo que ela pratica contra Deus. E ela vai entendendo, então, a realidade do pecado, a necessidade da solução do pecado. E esse tema é muito importante nós falarmos para as nossas crianças. As nossas crianças, elas precisam ser confrontadas com esta realidade. Quanto mais cedo elas forem confrontadas com a realidade do pecado e com as consequências do pecado, mas quando, né, entendemos também que quanto mais cedo Cristo for apresentado para ela, mais oportunidades nós estamos dando para que o problema seja resolvido. Eu sempre digo que eu trago essa, né, comparação, que quando talvez eu tenho, né, qual pai que tem um filho, talvez de 2, 3, 4 anos, que está enfermo, e ele tem então a solução para aquela cura, e ele tem um remédio, mas ele diz, eu não vou dar o remédio porque ele é muito novo, né, ele só tem 3 anos. É claro que você vai dar o remédio porque você quer que o seu filho se cure. O pecado é uma enfermidade espiritual. E nós temos o remédio, e o remédio é Jesus, né? Então, às vezes eu vejo muitas pessoas dizendo, tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, não tem entendimento. E é muito importante nós pensarmos sobre isso. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, também tem o poder para convencer a criança
e ela vai entender, né, a respeito da necessidade de entregar, né, o seu coração para Jesus. Quando nós falamos, né, da fase da inocência, nós estamos dizendo que a fase da inocência é aquela fase que a criança não tem condições de ser responsabilizada pelos seus erros. Mas nós, como pastores de crianças, que estamos trabalhando diretamente com as crianças, nós percebemos que as crianças, ultimamente, elas têm perdido, né, toda essa inocência muito precocemente. Nós necessitamos falar sobre essas, né, verdades bíblicas e apontar Cristo como a solução para o pecado. Por isso que eu digo que a doutrina da salvação, que é soteriologia, né, é necessário ser apresentada. A criança, ela precisa passar pelo Calvário. Se ela não passar pelo Calvário, ela então está destinada, infelizmente, para a eternidade longe de Deus. Uma das coisas mais importantes que nós devemos entender como líderes de criança é nos despertar para a espiritualidade da criança. A criança, ela tem um espírito e que possui necessidades. E essas necessidades, elas são, né, espirituais. E não tem como nós resolvermos essas necessidades com os nossos métodos pedagógicos somente, ou com a nossa teologia, ou com a nossa boa aula, né, planejada, ou com o nosso estilo pedagogicamente correto. Nós entendemos que as necessidades espirituais, elas só são supridas pela verdade da palavra de Deus. Quando a criança conhece a verdade da palavra de Deus, quando a criança ela é apresentada, né, a verdade da palavra de Deus, ela entende e compreende, e então a sua necessidade espiritual ela é suprida. A criança precisa passar pelo Calvário. O que mais me preocupa nesses últimos dias, como, né, pastor de crianças e como alguém que entende o valor e a importância da evangelização infantil, e não somente da evangelização infantil, como também do discipulado e de, né, todo o nosso esforço para que a criança seja integrada ao corpo de Cristo, é que eu percebo que há muitas crianças dentro das nossas igrejas que ainda não nasceram de novo, né? Que ainda não se converteram, que ainda não tiveram uma experiência com Deus e que ainda, infelizmente, não nasceram para a espiritualidade. As nossas crianças, muitas delas também precisam ser ganhas para Cristo. Então, o evangelismo, quando nós falamos do evangelismo infantil, e quando nós falamos da urgência da evangelização infantil, e quando nós falamos por que as crianças precisam ser evangelizadas, é porque realmente as crianças, elas estão, né, são pecadoras e precisam passar pelo Calvário para receber a salvação. Infelizmente, há uma grande lacuna teológica sobre esse assunto, sobre a doutrina do pecado. Se nós perguntarmos talvez, né, para os irmãos da igreja, ou até mesmo para as famílias, ou até mesmo para alguns professores, você acha que uma criança ela é pecadora? Você acha que, como que é, né, a doutrina do pecado em relação às crianças? Como é que é essa questão da fase da inocência? Muitas pessoas terão dificuldade de fundamentar os seus argumentos pela palavra de Deus. Então, realmente há uma lacuna teológica muito grande, né, sobre a doutrina do pecado, sobre a doutrina da salvação em relação às crianças. Mas eu quero reafirmar que, biblicamente, a criança ela é pecadora e que ela, por causa, né, desta herança adâmica, né, ela, infelizmente, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que o pecado afasta, né, o homem de Deus. Então a criança é pecadora. Mas a criança, né, por ser pecadora, ela também tem a oportunidade de crer e ser salva. Aí está a grande diferença, né, que nós, os evangelistas de criança, precisamos então
termos esse entendimento. A criança é pecadora? Sim, mas ela é muito aberta para receber a Cristo. Então, a criança ela pode sim crer, ela pode ser salva, e por essa razão nós então precisamos, né, evangelizar. Quando nós falamos de evangelismo infantil, então é todo o esforço que nós fizemos para que a criança venha ao Calvário, venha a Cristo. Na apostila, eu falei de 2 métodos de evangelismo. Eu falei do evangelismo em massa e falei também do evangelismo pessoal, né? O evangelismo em massa é aquele evangelismo que é feito com o maior número, né, de pessoas presentes. O alvo, então, é alcançar, né, numa oportunidade somente o maior número de pessoas. Na Bíblia, né, há várias maneiras ali de evangelismo infantil, vários exemplos, como o Sermão do Monte, podemos dizer, né, que foi a multiplicação dos pães, ali tinha muita multidão, mas também, perdão, a Bíblia fala do evangelismo pessoal. Nicodemos, a mulher samaritana, e o evangelismo pessoal é aquele evangelismo que você vai focar somente numa pessoa. Então, como seria a estratégia de um evangelismo em massa, olhando o nosso público-alvo? São, né, as EBFs, por exemplo. As EBFs é uma maneira de evangelismo em massa. O evangelismo infantil pessoal é aquele evangelismo que você evangeliza só uma criança e apresenta Cristo, né, e acompanha aquela criança no processo, então, da sua integração, do seu discipulado na igreja. Vamos lá. O que nós temos que entender, né, que as crianças realmente elas são mais receptivas à mensagem do Evangelho. As crianças elas são mais abertas para receber a Cristo. E eu sempre digo que as nossas crianças necessitam de um evangelho completo, né? Eu acredito que uma criança, sim, pode vir ao conhecimento da verdade, pode sim nascer de novo, pode sim se converter, pode se arrepender, né, dos seus pecados, ela sim pode crer em Jesus, pode receber Jesus pela fé, pode ser salva, pode frutificar através da obra maravilhosa do Espírito Santo na vida da criança, né? Mas para que haja o evangelismo, é necessário do evangelista, né? Então, eu sempre digo isso. Tem muita gente que diz, mas eu não tenho chamada por evangelismo infantil. Eu sempre digo que todos aqueles que são testemunhas de Jesus ou são discípulos de Jesus têm sim a chamada para evangelizar, porque o próprio Jesus disse, né? Ide pregai o evangelho a toda criatura. Então, o evangelismo infantil ele tem a mesma estrutura doutrinária do que o evangelismo de qualquer outra faixa etária. Ele também tem a mesma estrutura organizacional, né, de qualquer outro evangelismo focado para qualquer outra faixa etária. O evangelismo infantil tem o mesmo propósito. Qual é o propósito? É que a pessoa que não conhece a mensagem do evangelho venha conhecer. Mas qual é a diferença do evangelismo direcionado para as nossas crianças? É que nós vamos usar métodos que realmente alcance a criança. E todos nós sabemos que as crianças aprendem de uma maneira diferente dos adultos, né? E por isso existem diversos métodos, né, que podemos usar para evangelizar as crianças. E quando nós usamos o método correto, nós vamos então atrair a atenção da criança. É muito importante pensarmos sobre isso. Como que deve ser então o perfil de um evangelista de crianças? Primeiro, ele tem que ser salvo. Ele tem que crer na salvação, ter certeza da sua salvação, ter a convicção da salvação, ter a experiência da salvação, porque como que vai falar de salvação se não for salvo? Uma outra questão muito importante do perfil do evangelista de criança é que ele precisa ser um discípulo de Cristo. Como que ele vai, né, evangelizar a fé cristã se ele não for cristão? Então ele precisa ser um discípulo de Cristo. Uma outra coisa muito importante,
Um evangelista de criança precisa ter conhecimento bíblico e doutrinário. Um evangelista de criança precisa estar preparado tanto teologicamente, espiritualmente e pedagogicamente. Um evangelista de criança precisa também, né, ter, digamos assim, a oportunidade, na verdade, a disposição para servir nesta área. Então é muito importante nós pensarmos sobre estas qualidades, né? Digamos, um perfil do evangelista de criança. Então eu sempre digo isso, que o evangelista infantil deve estar preparado para o exercício do seu ministério. Mas agora, como é que nós, né, vamos evangelizar as crianças? Eu trago aqui somente, né, alguns direcionamentos de como você pode evangelizar uma criança. Então, primeiro, né, você tem que respeitar as particularidades da criança, usar uma linguagem de fácil compreensão, usar os recursos visuais, porque a criança aprende através, né, da visão. As crianças são curiosas, né, e muito exploradoras, então por isso que você tem que usar a sua criatividade, né? Você tem que realmente usar de todos os meios para poder então fazer com que a mensagem do Evangelho fique acessível ao entendimento da criança. Então, quanto mais simples, melhor. E sempre apresentar Cristo, porque Cristo é o centro, né, de toda a nossa fé, e Cristo, então, é o foco de todo o evangelismo. É muito importante pensarmos a respeito, né, da importância da evangelização infantil. Eu sempre digo que nós não usamos as crianças como isca. Nós vamos evangelizar as crianças porque nós ganhamos os pais. Não, não existe isso. Nós evangelizamos as crianças porque as crianças são importantes para Deus e elas precisam ser salvas, porque elas são pecadoras. E se Cristo não for apresentado para elas, infelizmente, o destino da eternidade, né, nós sabemos o que a Bíblia fala a respeito disso. Então, gente, estou muito feliz pela oportunidade de falar sobre esse tema. Eu vou trazer nas próximas semanas ideias de como você pode apresentar o plano de salvação para, né, as crianças. E agora eu quero dar um tempo aí, se você tiver alguma pergunta a respeito do curso, né, se você, né, tem alguma dúvida, alguma sugestão, vou dar agora um tempo também para nós nos cumprimentarmos, né? Aqui está a irmã Priscila, a irmã Daiane, a irmã Rose Joel, fala, sou de Canoas. Eu vou estar lá em Canoas no dia 26 de outubro para um grande seminário Educa Kids. Então, né, faça sua inscrição, procure ali nas minhas redes sociais. Eu quero convidar vocês que ainda não são inscritos no meu Instagram para se inscrever lá, Jean Porto Santos, né? É um Instagram que eu tenho ali, onde eu coloco muitas informações bem legais. Também quero dar as boas-vindas à irmã Denise Gouveia Cato. Diz assim: a paz do Senhor, estou aprendendo muito, Deus abençoe. A irmã Priscila Linhares, a irmã Shirley Nascimento, o irmão Rafa Santos fala, boa noite, pastor Jean, boa noite, que Deus te abençoe. A Rose Joel, que bênção este curso, estou aprendendo muito, fico muito feliz por isso, né? Também a irmã Ana Cleonice, a paz. A irmã Marisol, a paz de Cristo. Bom, que Deus abençoe a todos, né? E fico muito feliz por esta oportunidade e, né, estamos aí para tirarmos todas as dúvidas que vocês precisarem. Amém? Se tiver alguma pergunta, eu vou dar um tempo aqui para nós falarmos sobre isso. A irmã Elnice Ribeiro Silva, boa noite, pastor Jean. Boa noite, Deus abençoe. O irmão Diego Guigo, né? A paz, né? Vocês que entraram agora conseguem então acompanhar aí essa transmissão ao vivo, né? E eu estou muito feliz pela oportunidade. Como falar sobre o plano da salvação para crianças de 2 a 4 anos?
Não sei se você conhece o livro Sem Palavras, né? O LSP, Livro Sem Palavras, da PEC, que usa então as cores para explicar a importância, né, da salvação. Mas para crianças de 2 a 4 anos, a sugestão é histórias simples, né, curtas e direto ao ponto, né? Nós somos pecadores e que Cristo é a solução para o nosso pecado. Mas o plano da salvação através das cores é bem interessante. Você também pode trabalhar através de gravuras, né? Leve um coração, leve um círculo, leve uma cruz e diga que Deus amou o mundo, né, muito, que deu o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. E apresente Cristo, né, como o sacrifício perfeito para o perdão dos nossos pecados. Use uma linguagem bem simples, tá bom? O irmão Rai Araújo, boa noite, pastor. Boa noite. A irmã Sailane Glécia Carvalho, a paz do Senhor, precisamos aprender muito sobre a evangelização de crianças. Obrigado. Na verdade, nós temos que ter essa consciência da importância da evangelização infantil e que realmente nós precisamos apresentar Cristo, né? Até a tia Jo fala, né? O coração da criança é de quem chegar primeiro, e nós precisamos realmente chegar primeiro, e, né, tudo que a criança aprende até os 9 anos de idade é determinante para a sua fase adulta. Amém, meus irmãos? Eu vou encerrar o vídeo. Eu estou um pouco, gripado, já perceberam, né? Estou com muita tosse, mas eu quero convidar vocês a compartilhar esse vídeo e compartilhar também todas as dicas que nós estamos ali dando no canal, tá bom? O importante é nós entendermos que as crianças são importantes para Deus e que nós precisamos aproveitar todas as oportunidades para apresentar Cristo para elas. E que eu acredito na conversão de crianças. Eu acredito que uma criança, sim, pode vir ao conhecimento da verdade e nascer de novo. Que Deus abençoe suas vidas, em nome de Jesus. Amém.